Bem-vindos ao nosso projeto Clube de PHP. Meu nome é Vitor e vou mostrar para vocês um pouco do nosso aplicativo e suas funcionalidades. Estamos aqui na aba de login. Dá para ver que nossa estilização foi baseada um pouco na do Insta, tanto a aba de login como de cadastro. Com isso, vamos aqui para a aba de cadastro e vamos criar o nosso usuário. Nosso usuário vai ter o nome de Fofinho e nossa senha vai ser 1234. Vamos confirmar essa senha e vamos cadastrar esse nosso usuário. Usuário cadastrado, fomos direcionados para a aba de login. Vamos tentar fazer login, sendo que eu vou errar aqui a senha e vou tentar entrar. Vai dar um alerta dizendo que o usuário ou senha está incorreto. Confirmar. Com isso eu vou fazer com que dê certo dessa vez e vou entrar. Vamos ser direcionados para a nossa dashboard, que é a nossa página principal, nossa lista de tarefas. Com isso eu vou adicionar o nosso elemento com o nome café, elemento adicionado, e temos aqui as opções de marcar como concluído, editar e excluir. Vamos editar aqui nosso elemento e vou botar café extra forte. E vou atualizar o elemento. Elemento atualizado, vou marcar como concluído. Vou sair aqui da minha lista de tarefas e vou, opa, desculpa, e vou fazer login novamente. Fiz o login e nosso elemento ainda está aqui. Agora eu vou excluir, vai dar um alerta perguntando se realmente eu quero excluir, vou dar OK. E com isso dá para ver que está tudo funcionando. Vou passar agora para o meu amigo Alexandre e ele vai explicar um pouco sobre a estrutura do nosso código. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre. Eu vou dar prosseguimento aqui com a explicação do código da nossa aplicação. Aqui no arquivo config.php tem a classe database, que é a classe que vai fazer a criação das tabelas e a conexão com o nosso banco de dados. Aqui no construtor da classe, estamos pegando a instância aqui do SQLite, que é o banco de dados que escolhemos para a nossa aplicação, e chamando aqui a função createTables. createTables é uma função que vai criar as tabelas propriamente dita. Tem aqui o script de criação. Se a tabela não existir, ele vai criar a tabela de usuários. Se não existir também, ele vai criar a tabela de to-dos, né, são as tarefas. E se já existir, ele não vai fazer nada. E aqui ele retorna a conexão, a variável do banco de dados. Aí no arquivo register, é o arquivo de criação de usuários, né? Aí tem aqui o formulário com o ID registerform. E se tudo der certo com o formulário, se as informações estiverem corretas, ele vai ser redirecionado para o arquivo register.php. E só que antes ele faz uma validação, uma pequena validação aqui no JavaScript, porque na tela de criação de usuário tem uma senha e tem uma confirmação da senha. Essas duas, senha e a confirmação, tem que estar exatamente iguais. Se não estiverem iguais, ele vai aqui dar vai entrar nesse if, e se não estiverem iguais, ele vai cair nesse prevent default e esse alerta vai ficar pedindo para colocar as senhas que correspondem, as duas senhas iguais. Se ele conseguir passar por essa validação, ele vai entrar no arquivo register.php. Register.php ele está pegando o arquivo de configuração, PHP, vendo se a requisição é do tipo POST, pegando o usuário e a senha que você digitou lá, criando uma instância do banco de dados, abrindo uma conexão, verificando se o usuário já existe, porque não pode criar dois usuários com username iguais, pegando o select, retornando o ID da tabela usuário, se o username for igual a um que já existe no banco de dados. Aí ele vai fazer essa query, e se voltar qualquer um resultado, significa que já existe um usuário com esse mesmo username. Aí ele vai entrar aqui no alerta, o nome do usuário já existe, e vai voltar para o register.html. Vai ficar preso lá até você colocar o usuário que ainda não existe. Se ele passar por essa validação, ele vai fazer o resto da senha, para não ter que armazenar a senha de uma maneira não segura. Vai armazenar com hash, com criptografado, né? Vai fazer aqui um insert no banco de dados, na tabela de usuários, com o username e o password. Só que o password vai ser o resto da senha, que ele vai armazenar lá. Beleza? Aí vai executar aqui. Se executar com sucesso, aí vai ser redirecionado para o index.html, né, que é a parte de login. Se não, se acontecer qualquer coisa com a execução da query que não der certo, aí ele vai colocar aqui um alerta, com falha no registro, e vai deixar você preso lá na tela de registro até dar certo lá. Aí depois vai vir aqui
login PHP. O login PHP a área de login também. Vai iniciar uma sessão, vai pegar aquele arquivo de configuração, aquele mesmo arquivo que eu expliquei anteriormente, vai ver se a requisição é do tipo post, vai pegar o usuário e a senha. Vai abrir uma instância do banco de dados, vai abrir outra conexão, né? Aí ele vai ver se o usuário que você digitou lá no campo de login, existe esse usuário no banco de dados. Se existir, ele vai trazer o ID e a senha. Beleza, se você digitou o usuário correspondente, aí ele vai entrar aqui ó, nesse if e vai fazer a validação da sua senha. Lembrando que a senha está armazenada lá como o resto da senha criptografada. Então, para ele passar nesse if, tem que fazer essa verificação com esse password verify, com essa função. Com a senha que você digitou, comparando com o resto da senha que está armazenada no banco de dados. Se você digitou a senha certa, ele vai pegar as informações, vai botar na seção as informações do ID do usuário e vai mandar você para dentro da aplicação, dashboard HTML. Se não, se você digitou a senha errada, a aplicação vai colocar esse alerta, o usuário sem inválido, e vai deixar você preso lá no login até você acertar. Pronto, agora chegamos no arquivo dashboard.php, que é onde vai fazer todas as requisições do banco de dados. Essa parte é igual aos outros arquivos, né? Fazendo a conexão com o banco de dados, pegando o usuário, o ID do usuário que está logado e pegando a ação. A ação é o que o usuário quer fazer propriamente dito. Se for para listar as tarefas, ele vai pegar todas as informações da tabela to-do do usuário que está logado e ordenar pela data de criação. Aí depois ele vai jogar nessa variável aqui todos, que é um array, e esse array vai ser convertido para JSON e retornado. Se for para adicionar uma nova tarefa, ele vai pegar o título da tarefa, ver se não está vazio, porque não é possível adicionar uma tarefa com título vazio. Vai fazer um insert na tabela to-do, no usuário que está logado, a tarefa com esse título aqui. Tá, tranquilo. Aí se tudo der certo com a query aqui, 201, criado, com sucesso, se não, status code 500, erro. Toggle é para saber se a tarefa está completa ou não. Aí aqui tem o ID da tarefa e aqui está a informação se está completa ou não, o campo, né? Aí vai fazer um update, vai colocar a informação do campo, se está completo ou não, na tabela todos, onde o ID da tarefa é esse e o usuário, o user ID é o usuário que está logado. Aqui tem, se tudo der certo, vai entrar nesse if, se não nesse else, vai dar erro. Tá, no delete. Delete vai pegar o ID da tarefa que você está querendo deletar, vai lá na tabela todos, vai pegar o ID, né, da tarefa a ser deletada do usuário que está logado. Se for tudo certo, vai tudo deletado, se não, status code 500 erro. Update. O update ele vai pegar o título e o ID da tarefa. Aí vai jogar aqui na query, na tabela todos, o título, vai fazer um update do título, do ID da tarefa, do usuário que está logado. Se tudo der certo, atualizado com sucesso, se não, 500, erro. Pronto, agora estamos no arquivo dashboard.javascript, que basicamente vai fazer requisições para o arquivo dashboard.php. A gente começa carregando essa função, load todos, que essa função vai pegar todas as tarefas, vai fazer um fetch para o dashboard.php com a action list. Essa action list vai voltar todas as tarefas e sobre cada tarefa ele vai fazer um for each para criar os elementos HTML de cada tarefa, através dessa função, create todo element. Aí nessa função ele vai criar o HTML já com o botão de editar, de excluir e com o checkbox. E depois a gente vai para o formulário vai ver se o botão está como atualizar, se o botão tiver como atualizar, significa que ele quer atualizar uma tarefa. Aí ele vai fazer outro fetch com a action update e depois vai carregar as tarefas de novo. Sempre que atualizar alguma coisa ou adicionar ou excluir algo, vai carregar todas as tarefas de novo. Se não, ele quer adicionar alguma coisa. Então vai fazer um dashboard, vai fazer uma action adicionar e vai carregar novamente. Aí a gente vai aqui para a função update to do, que basicamente vai trocar o conteúdo do botão para atualizar e vai colocar o valor do input como o título da tarefa. Aí toggle to do vai fazer uma fetch de novo com a action toggle e vai carregar as tarefas. E o delete ele vai confirmar, pedir uma confirmação se você realmente deseja excluir essa tarefa, vai fazer um fetch com a action delete e carregar de novo as tarefas. E o logout faz uma fetch para o arquivo logout.php e manda você de volta para a tela de login. O logout.php basicamente destrói a sessão que você está e manda você para a tela de login. E é isso.